semeador. Amém? Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. Pode continuar. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas a vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas aonde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e as pessoas não produzem frutos. Amém? Só até aí. Nós não vamos falar ainda da semente que caiu em terra boa. Amém? Fazendo um breve resumo, falamos da semente que caiu à beira do caminho e que os pássaros comeram, ou seja, o maligno foi e devorou a palavra de que foi dita. A gente também falou sobre a palavra que caiu em terra rasa em meio às pedras, ou seja, aquelas pessoas que por qualquer coisinha já chutam o pau da barraca
em grosso modo falando, né? E a gente já entendeu que o semeador é quem semeia a palavra. Jesus foi um grande semeador e nos ensinou e passou para a gente a ordem de também semear. Então, neste momento, eu estou sendo semeador. A palavra que eu estou falando aqui são as sementes e vocês são a terra. Ou seja, o coração de vocês é a terra. Amém? E infelizmente eu queria dizer para vocês que eu não venho trazer uma boa palavra. Ou seja, a palavra do semeador, ela é clara. Por mais que eu me esforce aqui em cima, muitas pessoas não vão receber a palavra de forma nenhuma. Ou seja, eu posso esforçar, plantar pirueta, cantar aqui em cima, que muitos dos que estão ouvindo essa palavra não vão sequer ter a vontade de querer praticá-la. E eu trago para vocês uma outra realidade. Muitos vão ouvir essa palavra e vai guardar por um breve período. Ou seja, no primeiro aperto, ele vai simplesmente falar: quer saber? Eu não quero mais isso para a minha vida. Isso é demais para mim. E a terceira parte, a semente que caiu entre os espinhos, que infelizmente ainda é uma palavra de morte. É uma parábola muito, muito forte essa de Jesus. Eu queria ler também, de novo, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 2. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Pode passar. Perdão, vai até o 9, por favor. Me perdi, perdão, irmãos. Desculpa a tosse. Esses dias a minha garganta ficou muito ruim, então posso estar falando meio rouco e tossir. O 7, por favor. E Jesus terminou dizendo, vai no 7, isso. Outras sementes caíram em meio aos espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Não era essa parte. Perdão, irmãos, eu me perdi aqui. Tenta, por favor, Lucas 8, a partir do versículo, tenta o versículo 8, por favor. Mais para frente. Mais para frente. Na parte realmente, isso. As sementes caíram à beira do caminho, as pessoas, mais. As sementes caíram, que haviam muitas pedras, mais. As sementes caíram no meio dos espinhos, são como pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Pode manter essa palavra aí. Amém? Então, nós vamos, por favor, focar principalmente nas pessoas que têm as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Amém? Então, as pessoas que têm as preocupações, ou seja, vocês aqui estão ouvindo a palavra, muitos aqui estão guardando e vão praticá-la. Ou seja, quando a gente fala sobre mansidão, muitos aqui entendem que devem ser mansos. Quando a gente fala aqui sobre dízimo, muitos aqui entendem o que é dízimo e vão dizimar. A partir dessa palavra que nós estamos falando. Ou seja, a palavra entrou no coração de vocês. Agora é vocês praticarem e colocarem para frente e produzirem frutos. Mas o que acontece? A palavra fala que cresceram espinhos em volta da semente que estava germinando e eles sufocaram essa palavra. Ou seja, quando a gente fala de sufocar, são coisas que você tenta, mas acha que não tem saída
e logo você vai morrer. Então, quando a gente fala das preocupações, quando a gente fala para não se preocupar, as preocupações deste mundo, a gente fala, vamos dizer, para os jovens. Quais são as preocupações dos jovens? Muitas das vezes, para a gente que já é casado, são coisas muito bobas, mas muito bobas. Às vezes, arrumar uma namorada, às vezes, a própria autoimagem dele faz com que tudo que ele receba de palavra seja sufocado. E eu queria focar muito nessa autoimagem de vocês. A gente, pelo menos quando eu era mais jovem e via, eu tinha essa preocupação de andar sempre arrumado, para que as meninas pudessem me ver, né? E tinha também a preocupação de ser aceito em meio ao meu grupo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus, eu não fui uma pessoa que me preocupava tanto com essas coisas. Ou seja, era algo que começou, era um espinho que começou, infelizmente começou, mas que não foi para frente no meu caso. Em outros casos, eu já contei, e ainda vou contar um pouco do meu testemunho, eu fui pego por vários espinhos, e vários espinhos mataram muitas mensagens que eu ouvi. Muitos espinhos vieram e acabaram comigo, com os meus frutos que eu poderia dar por muito tempo, e muito tempo. E eu queria ler Mateus, capítulo 6, no versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Ou seja, às vezes você vem para a igreja preocupado em não ter um tênis bonito para estar aqui no culto, mas o principal seria você estar no culto. Você é o principal, mas a sua preocupação faz você perder toda a palavra, pensando que apenas por um tênis que não tem nada a ver, vai fazer a diferença na sua vida, e não faz. Uma preocupação muito dos casados é em ter o que colocar na mesa, né, Léo? Quem é casado aqui sabe que às vezes é coisa boba, a gente confia que Deus vai prover o nosso sustento, mas a gente se preocupa com comida. No meu caso, eu me preocupo com aluguel, eu me preocupo com a saúde dos meus filhos, com a minha esposa, me preocupo com o chuveiro que queimou a resistência, me preocupo, trocar um óleo, gasolina, isso, aquilo, e isso vai aos poucos virando espinhos na nossa vida. Mas o que eu quero dizer que são preocupações normais da nossa vida. O problema é quando você coloca esse tipo de preocupação acima da palavra de Deus na hora de dar o fruto. Ou seja, na hora que faltar o dinheiro para o meu aluguel, o que eu faço? Eu simplesmente faço, eu preciso arrumar um empréstimo porque não vai dar. Aí sim veio um espinho, a preocupação veio e eu não cumpri a palavra de gerar o fruto, ou seja, a confiança em Deus. Eu já ouvi palavras de confiança em Deus inúmeras vezes, e se por um acaso eu não colocar essa palavra em prática, ou seja, eu vou estar não gerando um fruto do Espírito, eu vou estar apenas ignorando todo o aprendizado que eu tive de Jesus, e que Jesus nos passa através da palavra, e simplesmente jogando no lixo. Quando eu citei aqui a dificuldade do jovem com a autoconfiança, eu trago aqui para vocês, é uma das piores coisas que o jovem passa,
é simplesmente achar que não está sendo aceito no meio do grupo. E por muitas palavras que eles ouvem, que eles precisam disseminar a palavra de Deus, eles precisam passar a palavra de Deus para frente, o que eles fazem? Eles pegam essa palavra e escondem ela. E por várias vezes ele passa despercebido na escola, no serviço, no trabalho. E isso é um crente que está sendo sufocado por espinhos, por apenas não colocar em prática essas palavras que já foram faladas inúmeras vezes. Eu vou trocar agora, toda vez que eu falar de palavra, vou falar sementes, amém? Que vocês entendam que toda palavra que é passada aqui em cima, até o louvor que nós acabamos de cantar, são sementes, amém? E além das preocupações deste mundo, nós temos as preocupações das riquezas. Eu, como pai, eu fico muito preocupado com o sustento da nossa família. Muitos jovens aqui ficam vendo o YouTube da vida, o Instagram, e ficam vendo os jovens muito bem sucedidos, carros luxuosos, meninas extremamente arrumadas. Às vezes eu pego minha filha vendo vídeos de outras crianças que tem tudo, simplesmente tudo que elas querem brincar, elas podem brincar. Se elas querem brincar com a última Barbie que saiu, no último castelo que saiu, elas podem. E se eu não me policiar, o que eu vou fazer com a minha filha? Eu vou comprar tudo para ela, eu vou trabalhar para isso, eu vou viver para isso. E a riqueza e a vontade de enriquecer é maior do que a vontade de a gente colocar a palavra em prática. Às vezes eu estava com o Rian, quando trabalhava lá comigo, a gente conversava sobre os youtubers, né, o Rian? Que o cara às vezes começava um canalzinho, de repente o cara estava ganhando 20 mil, 30 mil, 50 mil por mês ou mais. Mas isso é ilusão de milhares de pessoas que estão tentando ganhar a vida como youtuber. Uma minoria muito pequena que é bem sucedida. Mas escutem, e eu quero que vocês entendam, eu não estou querendo matar o sonho de vocês. Quem quer ser YouTube, glória a Deus. Eu só quero que vocês não troquem todas as palavras que estão sendo ministradas aqui, não troquem por essa vontade de ficar rico, apenas com um canal de YouTube, que às vezes não vai nem levar a palavra de Deus. E essa palavra, ela é mais extensa. Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ou seja, depois de tudo que você fez, todo o seu esforço para conseguir todas as riquezas que teriam feito valer a sua vida, você descobre que elas podem ser levadas, que elas enferrujam, que elas quebram, que pode vir alguém te tomar ela. Mas a palavra de Deus que entra no seu coração e que germina e que gera frutos, essa não pode ser roubada, em hipótese nenhuma. E ela é contigo para toda a eternidade. Amém? Então, toda a palavra que vem até você, que você entenda, toda a semente que vem até você, que você entenda que ela, se você guardar ela e cuidar bem dela, sem que as preocupações do dia a dia, as riquezas, elas não vão ser tomadas de você. Amém? Eu queria ler também 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai.
continua. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, contudo, aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. Alguém pode dar um aleluia, por favor? Amém. Isso mostra que tem pessoas ouvindo a palavra, pegando as sementes para ela. E as preocupações que vocês vivem são coisas que, se vocês não prestarem atenção, isso vai matando e matando, matando, a ponto que vocês têm a árvore, mas não têm o fruto. Minha mãe tem uma casa lá na roça, e lá tem um pé enorme, enorme de pequi. E quem sabe pequi dá praticamente sem parar o ano todo, sei lá, mas vai dando pequi. E ela tem ela deixou que um maracujá subisse em cima do pequi, e aquilo alastrou o pequi. Obrigado. Ou seja, aquela árvore gigante foi alastrada por uma erva daninha e que tomou conta do piqui, e aquela árvore que dava fruto, inúmeros frutos, hoje não dá nem um. Uma árvore gigante, vocês veem assim, meu Deus, que piqui gigante, não é, meu bem? Não dá nenhum pequi, nada, zero. Ou seja, eu não sei se você está estudando, trabalhando, eu não sei por que vocês estão, como está a vida de vocês, eu não sei, mas vocês têm que estar atentos, para as ervas e os espinhos da vida. Não deixe que o estudo tome conta da vida de vocês, vocês precisam dar frutos. Não deixe com que vocês não estudem, achando que não podem, porque vocês precisam levar a palavra de Deus, e vocês não levam a palavra de Deus e não estudam. Mas essas preocupações, eu creio que, em nome de Jesus, nós temos aqui um povo que está entendendo a palavra, e que a partir de hoje vai reparar cada espinho que está em volta dela, e que vai contornar a vida dela. O Léo me pediu para contar o meu testemunho aqui, e eu estou assim, mas Léo, como assim meu testemunho? Aí eu perguntei ele umas 3 vezes, como assim meu testemunho? E ele, eu quero que você conta, como assim? Eu estou assim, eu custei, Léo. Por quê? Porque é comum da gente não ver as coisas boas que Deus faz na nossa vida, e Deus pede assim, conta, e a gente não vê, e às vezes a gente fica assim, mas isso não é porque o testemunho, e ele fala, é testemunho, e por isso eu vou contar então o meu testemunho. Muitas pessoas me veem como uma pessoa que ajuda, que não tem tempo ruim, e é verdade, eu não tenho tempo ruim. Se me pedirem assim, Anselmo, eu preciso que você me leve, sei lá no Eldorado agora, eu falo, irmãos, eu só vou terminar a palavra, porque essa é a palavra, mas eu vou te levar. A Jéssica está de testemunho, eu dou um jeito, mas eu levo a pessoa lá onde precisa. Anselmo, eu preciso que você me empreste isso, eu empresto. Anselmo, eu preciso arrumar isso aqui, ó, eu vou lá e arrumo. Eu tenho, graças a Deus, desde quando eu fui convertido na Rocha Viva, há mais de 20 anos atrás, Deus, graças a Deus, me deu, naquela época, uma terra boa, e plantou sementes de qualidade. Eu não estou dizendo aqui que eu sou um exemplo de pessoa, não é isso que eu quero dizer, mas eu preciso passar para vocês que Deus plantou no meu coração sementes que deram frutos, e que pessoas hoje em dia observam esses frutos.
Amém? Outro dia o pastor até comentou que o Anselmo sobe aqui, aqui em cima, mas sabe por que eu subo? Porque infelizmente não tem ninguém disposto a subir. Eu já dei ideia, eu já falei com o pessoal da mídia, se não quiserem participar da mídia, eu participo. Se não tiver ninguém no Data Show, eu vou estar. Se não tiver ninguém na transmissão, eu vou estar. Eu já falei com vocês que se o pastor não quiser, se não tiver baterista, não precisa do baterista para semear a palavra, não precisa do guitarrista, não precisa de ninguém, não precisa do mecânico, não precisa disso para semear a palavra. O que é importante é que você semeie a palavra e que dê frutos. Eu queria ler Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 26. Me perdoem por ser longo, mas é preciso. Gálatas 5, 13. Amém. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Continua. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisão, as divisões, as invejas e as bebedeiras, as farras e as outras coisas que parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor. Posso ouvir um aleluia? Alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem leis. Meus irmãos, nós estamos falando em perder tudo aquilo por conta da gente estar pensando e agindo com os espinhos das preocupações. Nós tivemos aqui agora há pouco um testemunho da irmãzinha ali, que acabou de dar um fruto do Espírito. Ou seja, os filhos dela passando mal, ela podia simplesmente ter falado assim: não vou confiar em Deus, tudo que eu ouvi até agora não deu em nada nessas palavras de Jesus, isso não deu em nada, eu não vou confiar em Deus é coisa nenhuma. Ela podia ter feito isso, mas ao contrário, ela escolheu confiar. Ou seja, aquele espinho que iria impedir as palavras que foram ditas a ela de crescer, não vingaram. Não vingaram. E é essa, perdão, irmãos, é essa a palavra que eu trago para vocês. Eu sei que muitos não prestaram atenção, eu sei que muitos estão guardando essa palavra para hoje apenas, e infelizmente eu sei que muitos vão se perder com as preocupações do dia a dia. Mas essa é a palavra de Deus,
Essa é a palavra, e Jesus sabia disso. Jesus, ele nos disse através dessas palavras que isso ia acontecer. E às vezes a gente vê o Léo e a Eveline aqui há anos falando, mas é a palavra de Deus, e eles entendem isso, que eles semeiam, e eles semeiam, não importa, mas eles vão semear. Ou seja, eles não sabem em que terra vai cair e em que coração vai abraçar essa semente, mas essa palavra, ela vai chegar aonde precisa chegar, e o propósito que Deus tem para ela vai ser cumprido, e ponto. E eu queria que vocês ficassem em pé, para a gente fazer uma oração, e eu queria que vocês tomassem essa oração como sendo um libertador, irmãos, de espinhos, e que vocês possam estar cumprindo a palavra, em nome de Jesus, amém? Podemos. Você vai falar a palavra, Léo? Só um minutinho, irmãos, pode orar, ora primeiro, Léo. Amém? Glória a Deus. E eu estava lendo essa semana 2 Coríntios, né? Que Paulo falou que o espinho da carne, que ele tinha um espinho na carne, que esse espinho, Deus não tirou esse espinho dele, e que o enviado de Satanás ia e dava tapa na cara dele,